Bom, pessoal, nós temos aí então, nosso terceiro vídeo, vai falar sobre a tangente de um arco metade, certo? Eu tenho uma tangente de A sobre 2. Nós havíamos falado no vídeo passado sobre o seno do arco metade, ou seja, o seno de A sobre 2 e o cosseno de A sobre 2. Olha só, o seno de A sobre 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 2. E o cosseno de A sobre 2 é mais ou menos raiz quadrada de cosseno de A mais 1 sobre 2. Essas duas fórmulas foram devidamente fundamentadas nos vídeos passados. Sabemos que a tangente é a razão do seno sobre o cosseno. Ou seja, se nós temos a tangente de um ângulo alfa, então o resultado dele é a mesma coisa que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Dentro do que nós estamos estudando, a gente vai pegar esse conceito de tangente e a gente vai para o arco metade. Olha só, vamos comentar aqui com vocês. Olha, se nós tivermos a tangente de A sobre 2, a tangente de A sobre 2, no modelo que nós estamos vendo aqui, é a mesma coisa que o seno de A sobre 2, o seno de A sobre 2 sobre o cosseno de A sobre 2. Beleza. Nós sabemos quem é o seno de um arco metade. O seno de um arco metade é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 2. Então, eu vou fazer a substituição. A tangente de A sobre 2 é igual... Quem é o seno de A sobre 2? Essa expressão aqui. Vai ficar quem? Mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 2. Sobre... Quem é o cosseno de A sobre 2? É a raiz, é a determinação positiva e negativa da raiz quadrada de cosseno de A mais 1 sobre 2. Muito bem. Observe, gente, que nós temos aqui em cima, vou estar aqui mais organizado. Eu tenho aqui em cima quem? Mais ou menos 1 menos cosseno de A sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de cosseno de A mais 1 sobre 2. Eu fiz as substituições das duas fórmulas. Então, se você quiser transformar isso aqui será o quê? Olha só, gente. Eu tenho a raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que quem? Que é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre quem? A raiz quadrada de 2. Pronto. Sobre. Aqui é a mesma coisa, eu distribuí as raízes. Eu tenho mais ou menos a raiz quadrada, no numerador, raiz quadrada do cosseno de A mais 1 sobre a raiz quadrada de 2. Então eu tenho fração com fração. Quem é que vai ser cortado aqui, ó? Raiz de 2 e raiz de 2. Pronto. Cancela a raiz de 2 com raiz de 2. Portanto, então a gente vai ter o seguinte. A tangente, né, de A sobre 2 vai ser igual a quem? A raiz quadrada mais ou menos, a gente pode dizer assim, a raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre cosseno de A mais 1. Pronto. Então, quem é a tangente de um arco duplo? É 1 menos cosseno de A sobre cosseno de A mais 1. Então, observem aí, portanto, as três fórmulas. Aqui eu posso colocar a terceira fórmula como a tangente de A sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada, né, ó, de 1 menos cosseno de A sobre cosseno de A mais 1. Então, portanto, nós temos as três fórmulas que nós iremos utilizar nos nossos exemplos. Preste bastante atenção nos exemplos a seguir da resolução do que nós estamos fazendo aqui. Ok?
Muito obrigado pela atenção. Vamos agora aos exercícios.